Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E olha que já tá virando costume, hein? Bora pra essa make. Eu pensei numa maquiagem pro Natal. Então, o tema dessa maquiagem é o Natal. Começo limpando a pele da Yasmin com esse tônico da Nivea. Ele é um tônico adstringente, meio chatinho de falar esse nome, né? E eu faço a limpeza, né, da pele dela, normal. E em seguida eu venho com o creme também da Nivea. Esse é o soft, aquele que é mais levinho, tá? O da latinha tem diferença, tá, gente? O da latinha é mais concentrado. E esse soft tem uma fórmula mais leve. E agora eu vou usar a base da Alice Academy. Essa base eu usei muito, mas muito nos meus atendimentos. Hoje eu já tenho uma outra base que eu gosto de trabalhar também, mas ela continua sendo uma das minhas bases favoritas. E eu vou aplicar direto na pele dela com o pincel da Michele Palma, que eu acho que vocês já me viram usando ele no vídeo anterior. Ele é um pincel super diferente, ele é quadrado, o topo dele é quadrado, e lembra muito aqueles pincéis que a gente usava na escola, sabe? E eu amei, porque ele espalha muito bem a base. Eu era louca pra ter esse pincel. E eu achei ele aqui numa loja e eu tô gostando bastante. E agora eu não dispenso o uso da esponjinha mesmo aplicando com o pincel. Eu venho com a esponjinha dando as batidinhas, terminando de espalhar o produto, às vezes numa área que não foi depositado. E polindo essa pele, né? Tirando as marcações do pincel, porque acontece de o pincel deixar a pele marcada, né? E a esponjinha tem essa função de fazer todo esse produto assentar na pele e também dar um acabamento muito, muito lindo. Então, não dispenso o uso da esponjinha. Eu vou fazer a iluminação na pele dela com o corretivo da Maquier na cor Vanilla. E aí, gente, eu não sou muito boa pra fazer o desenho bem retinho, sabe? Igual as blogueiras fazem. Pois é, meu desenho não fica muito lá essas coisas, não fica aquele triângulo certinho. Mas a intenção é depositar o produto ali na região que eu quero iluminar. E aí, vocês viram que eu pinguei o diluidor porque eu senti que tava muito seco. E esse corretivo não adianta, gente. Ele é ótimo, ele camufla muito bem, ele é bem pigmentado, mas ele não funciona sem um diluidor. Ele é muito grosso, tá bom? E aí, eu fiz o nariz e o queixo, as áreas que eu quis iluminar no rosto dessa linda que eu amei maquiar. Volto com a minha esponjinha e faço o acabamento dessa iluminação que eu fiz. Com as batidinhas eu vou misturando o corretivo com a base, tirando a marcação que fica quando a gente desenha com o pincel. E é o mesmo procedimento, o mesmo passo que eu fiz com a base, né? A gente aplica com o pincel e depois vem com a esponjinha para dar o acabamento. Corretivo também da Maquier na cor Ebony. Eu vou usar ele hoje para fazer todo o contorno. Eu confesso que eu não sou, gente, muito adepta ao contorno em creme, tá? Principalmente nos atendimentos que eu preciso de agilidade, eu uso muito contorno em pó. Só que pro vídeo fica muito melhor o contorno em creme, então eu tô criando esse hábito de usar. Estou fazendo esse contorno na região das têmporas. O nariz já tá contornadinho ali, só que eu esqueci de filmar. E aí, sempre tomando cuidado para os desenhos, os traços estarem bem na mesma direção. E é um pouco complicado, né? Porque a posição que eu tô gravando não é a posição que eu tô vendo ali. Então, tem que ficar virando o rostinho dela toda hora pra gente ter a visão completa, né? Mas o importante é que com esse pincel bem fininho, a gente não faz uma região muito grande, porque se você vier com um pincel muito grande, muito grosso, para essa área do contorno, você acaba invadindo, né, um espaço que não é o ideal. Agora, com a esponjinha, a gente consegue expandir o contorno. Observem como o traço que eu fiz não é tão grosso, é um traço mais fino, mas com a esponjinha, com as batidinhas, eu consigo levar ele tanto para cima quanto para baixo. E olha a diferença, como que o acabamento fica bem mais natural. E aí vocês conseguem ver melhor o traço e como que fica depois das batidinhas, tá? O meu celular tá ajustando a luz automático, eu esqueci de mexer nessa configuração. Pode ser que fique piscando um pouquinho assim conforme eu movimento a mão. Mas olha só, gente, como que esse contorno já assentou.
e como ficou algo bem natural, não ficou nada marcado. E olha que eu queria, hein, gente, eu queria um contorno super pesado pra esse vídeo, mas mesmo assim, ó, bem esfumadinho, ficou algo bem natural, tá? E só o que eu fiz aí foi voltar com o corretivo Vanilla, que é o claro, corretivo que eu fiz a iluminação, pra não perder o desenho do nariz ali, tá bom? Agora eu vou pegar esses 2 tons de blush, essa paleta é da Luisance, e eu vou fazer a aplicação do blush ali nas maçãs, e o sentido que eu vou esfumar é subindo em direção à orelha, tá? E eu coloco bastante blush pra aparecer bastante, pra ficar com aquele ar de saúde, né, de quem comeu muitas frutas. E fica lindo o efeito do blush misturadinho com o contorno. E depois com o iluminador fica uma coisa linda. E eu amei que esses tons ficaram muito lindos para a pele da Yasmin. Esse iluminador que eu vou usar agora é da Fandi. Ele é um iluminador solto, tá? E tem que até tomar cuidado porque ele é muito brilhoso mesmo. Para quem gosta daquele iluminador que estoura no flash, que quando a luz bate, ele reflete bem espelhado, esse iluminador é o ideal. É da Fandi e ele tem muitos brilhinhos, muitas partículas de brilho. Então, na aplicação dele tem que aplicar já esfumando, porque senão ele fica marcadinho. E com a pele molhada, então, tem que fazer a aplicação já esfumando. Aí eu coloquei lá no topo das maçãs, no queixo e ali entre as sobrancelhas, que eu acho que esse efeito é maravilhoso, gente. Usem iluminador ali entre as sobrancelhas. Vocês vão ver do que eu tô falando. É maravilhoso. Agora eu vou usar o pó da Playboy. Esse daí é na cor 03. Ele é um pouco mais amarelado. Com essa esponjinha, que é um triângulo, que a gente fala esponjinha de queijinho. Porque com ela, além de aplicar o pó e selar a pele, eu consigo fazer o desenho ali, ó, abaixo do contorno. Então, de novo, se você invadiu uma região maior do que deveria na hora do seu contorno, esse pó, quando você aplica com essa esponjinha, você consegue fazer o efeito de uma borrachinha, como se você viesse apagando ali a região que você quer apagar, tá bom? E agora com essa paletinha de pó da Ruby Rose, eu pego o tom mais escuro de pó e venho fazendo a selagem do contorno, aplicando esse pó mais escuro somente nas regiões que eu fiz o contorno mais escuro. Então, toda essa região das têmporas, eu venho esfumando e fazendo isso, eu já tô adicionando mais cor ainda. Então, se na hora de esfumar o contorno ali, ele foi ficando mais clarinho, com o pó a gente consegue dar mais intensidade no contorno. E aí eu tô fazendo a mesma coisa na testa, tá? Deixando tudo bem seladinho. Peguei um pincel de esfumar bem menorzinho pra também fazer essa selagem do contorno na região do nariz, tá? Eu quase esqueci, gente, porque a gente olha ali o contorno e ainda mais que eu que sou acostumada a fazer contorno em pó, já tinha esquecido de selar. Mas ainda bem que eu lembrei. Agora eu voltei com a esponjinha para dar umas batidinhas ali abaixo dos olhos, porque essa região acumula muito produto. Então, antes de vir com o pó, é importante que a gente venha com a esponjinha, deixando tudo bem lisinho, tá? Esse aí é o 01, é o pó da Playboy na cor 01. Para iluminação, né, eu troquei o pó, não usei o mesmo pó que eu usei ali embaixo, tá? Para a área dos olhos, da testa, do nariz, eu coloquei um pozinho mais clarinho. E eu até deixei para vocês verem o que aconteceu, gente. Sem querer, eu carreguei muito a esponjinha com muito pó. E aí, acabou que caiu muito pó ali do lado, mas nada que eu não consegui consertar depois. Vocês vão ver que não interferiu em nada, tá? Volto com a paleta da Ruby Rose. Gente, vocês vão ver como que eu uso essa bichinha. Por isso que ela já tá até com a tampa quebrada, de tanto que eu uso ela. Então, com um pó no tom da cor da pele da Yasmin, eu carrego o pincel e venho varrendo todo o excesso de pó, aquele excesso que caiu ali abaixo dos olhos. E daí eu já venho também acrescentando cor para a pele dela, tá? Igualando tudo ali, essa região do pescoço, é muito importante, desde a base até o pó, a gente ir vendo, comparando e igualando bem o tom do rosto com o pescoço, com o colo. Agora, essa bruma da Eudora, com a Nina Secrets. Tô gostando bastante dela também. Vai aí uma indicação para você que é maquiadora, uma bruma boa.
E aí eu faço muito uso de bruma também. Eu encharco a pele da cliente ou da modelo, porque eu vejo muita diferença depois que eu aplico a bruma. Fica uma pele muito, muito maravilhosa. E vamos agora fazer esse olho babadeiro. E, gente, olha só o brilho que tá esse olho. E vocês vão cair duras pra trás quando vocês verem que todo esse brilho, essa cintilância desse olho, eu fiz só com uma sombra cintilante. Não acrescentei glitter nem pigmento, vocês vão ver. Fiquem aí até o final que vocês vão ver, tá? Eu peguei aquele mesmo corretivo que eu usei pra fazer a iluminação, pra fazer essa parte que, ao mesmo tempo que eu tô delimitando, desenhando toda a sobrancelha dela, eu também já vou fazendo um fundo, uma base, para que a minha sombra pigmente o máximo possível, para que a cor da sombra fique bem viva, bem intensa, tá bom? A paleta de hoje é essa da Mari Saad. Acho que o nome dela é 12 Shades, acho que é assim que fala. E vocês viram aí, eu apontei as 3 cores que a gente vai usar nessa maquiagem. 3 tonzinhos, gente. Vocês podem acreditar nisso? Só 3 tonzinhos. 2 opacos e um cintilante. Vocês vão ver como que essa maquiagem é fácil. Então, o primeiro tom que eu usei é aquele rosinha que eu mostrei pra vocês. Com um pincel de esfumar bem fofinho, bem gordinho. Eu vou depositar essa sombra rosa, tá? Ela é um tom de rosa. No sentido da diagonal. E ao mesmo tempo que eu deposito ali no meio, eu já venho tirando ele pra fora, do meio dos olhos para o final, tá? Então, eu concentrei bastante essa sombra na diagonal e já fui depositando e esfumando também. Agora eu troquei o pincel, tá? Vocês podem ver aí que eu tô com um pincel bem menorzinho. Peguei aquele marrom que eu mostrei pra vocês e eu vou fazer a mesma coisa, porém abaixo do rosa, do tom de rosa que eu já depositei. Eu venho com o marrom, esse marrom vai dar uma profundidade. E acreditem se quiser, gente, não tem preto nessa make. É esse marrom mesmo, que ele é bem escuro, ele é bem fechado. E aí ele já dá aquele ar bem marcante no olho, sabe? Sem precisar usar o preto. Aí eu voltei com o pincel mais fofinho e aí eu comecei a esfumar as bordinhas, tá bom? Então, eu esfumo bem essas bordinhas, tanto ali em direção à sobrancelha, quanto ali o meio dos olhos, sempre puxando na direção da diagonal, para dar o efeito de esfumado na diagonal, que é, acho que disparado, o meu favorito. Gente, essa é a sombra que eu falei pra vocês, que eu usei nesse olho, dessa paleta da Mari Saad. Olha como essa sombra é cintilante. Sabe aquela sombra que parece molhadinha, espelhada? Então, é essa sombra. E aí, eu tô mostrando pra vocês que eu apliquei ela com o dedo mesmo, porque eu acredito, eu acho, que com o dedo a gente entrega mais da sombra do que com o pincel, tá? Então, primeiro eu vim com o dedinho ali, fazendo essa aplicação. E depois eu peguei um pincelzinho pra espalhar ali nas regiões que eu não conseguia alcançar com o dedo. Mas olha, dá muita diferença, viu? Não tem jeito, o dedo é o nosso melhor pincel. Agora, gente, eu vou fazer o delineado com esse delineador aí que é da Eudora. E aí eu aproveitei pra mostrar pra vocês o pincel que eu tô usando e tô me dando bem com ele, né? Porque tem vários pincéis pra fazer delineado com delineador em gel, e eu testei vários também, e o que eu tenho me dado melhor ultimamente é esse daí, que ele tem a pontinha bem fininha, tá? E eu comprei numa lojinha de chinês, eu acho que ele não foi nem R$5. É importante diluir o delineador, tá? Pra ele deslizar bem. Se você estiver usando um delineador muito seco, muito grosso, talvez seja por isso que você não esteja gostando tanto do resultado do seu delineado, tá? Vocês viram aí que eu comecei a fazer e aí eu parei e fui lá pingar mais diluidor no delineado, porque eu senti que o pincel não tava deslizando como eu precisava. E aí, diluidinho, ele fica mais molinho e a gente consegue deslizar com mais tranquilidade e fazer o traço. Então, inicialmente, eu faço um traço reto, não muito grosso, como base para eu continuar. E aí eu faço o traço do gatinho. E aí, gente, eu tentei mostrar para vocês de um ângulo o melhor possível, mas eu não consegui gravar de tão pertinho assim. Até tentei dar mais um e puxar a câmera, mas isso aí foi o que eu consegui mostrar para vocês, tá bom?
Então aí eu tô fazendo o tracinho e aí eu vou comparando, eu vou olhando pra ver se eles estão na mesma direção, porque pode acontecer, né, gente? Às vezes a gente puxa um tracinho mais pra cima e o outro fica mais deitadinho, então eu vou virando o rostinho dela pra eu ir comparando. E aí, gente, ó, eu não consegui mostrar eu fazendo o delineado assim, bem pertinho, não deu pra ver. Mas, esse aí foi o delineado, tá? Agora eu estou vindo com um delineador líquido, esse daí é da Decolossal, da Maybelline, da mesma marca do rímel, sabe? Aquele rímel amarelinho. Comprei ele pra testar. E é muito importante, gente, fazer também como se a gente estivesse aí selando o delineador em gel, tá? Porque por ele ser em gel, ele pode carimbar a pálpebra da sua cliente. Então, mesmo que você use um delineador em gel muito resistente, venha com um líquido depois, passando por cima, para não acontecer isso, ok? Então, agora eu coloquei os cílios postiços, apliquei os cílios postiços nela. Achei que ficou um cílios muito lindo, ele é bem volumoso e preenchido, só que não ficou pesado, nem exagerado, nem muito maior do que o formato de olhos da Yasmin. E ficou muito lindo, gente, olha esse olho. Olha como foi rápido fazer esse olho. Eu falei pra vocês, gente, eu amei demais essa paleta da Mari Saad, porque essas sombras cintilantes que vem nessa paleta são altamente pigmentadas. E aí eu acabei até dispensando o uso de glitter ou pigmento, porque eu achei que a sombra já entregou pra mim o brilho que eu queria. E aí, gente, eu me dei conta de que se eu só deixasse os lábios da Yasmin naturais com um pouquinho de gloss, essa maquiagem já ia ficar tudo. Mas eu idealizei um batom vermelho, por quê, né, gente? Pra arrasar no Natal, né? Natal a gente abusa do vermelho, do verde. E aí eu vim com esse batom da Max Love, que é um vermelho bem fechado, mas muito lindo. E aí eu tive que pedir pra Yasmin deitar, porque eu não tava conseguindo, gente, fazer a aplicação de batom com ela na posição que ela tava. E isso é uma realidade que eu sei que quem é maquiadora e tá me assistindo vai entender. A posição que a sua cliente ou a sua modelo fica influencia muito no resultado final da sua maquiagem. O ideal é que a sua cliente fique bem deitadinha, o mais reclinadinha que você conseguir deixar ela, para você ter visão de todos os lados do rosto dela. Dessa forma que a Yasmin estava sentada, é bom para vocês enxergarem no vídeo, mas eu confesso que é bem difícil para eu maquiar nessa posição, porque eu não tenho acesso a todos os cantos, a todos os lados do rosto dela, por isso eu tenho que ficar pedindo para ela virar. Mas deu tudo certo, né? Olha essa maquiagem, gente, fala pra mim, eu tô pirando aqui. Fala pra mim se essa maquiagem não vai fazer sucesso no Natal. Gente, e não tem segredo, não é uma maquiagem difícil de fazer. Com 3 tons de sombra você consegue fazer esse olho. Com uma sombra cintilante você já consegue deixar esse olho super brilhoso. E olha essa pele, gente. O que vocês acharam? Comentem aqui pra mim o que vocês acharam da proposta dessa maquiagem. Não esqueçam, gente, de dar um like, né? Eu não costumo pedir isso nos vídeos, eu peço pra vocês me seguirem no Insta e tudo mais. Mas deixa um like aqui e um comentário pra eu saber se vocês estão gostando dos vídeos, dos formatos do vídeo, das dicas que eu dou pra vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo!